Pessoal, há poucos dias trouxemos aqui para o canal um vídeo de primeiras impressões sobre a carretilha MK9, a Puriluri MK9. Fizemos esse pré-review, né, em forma de live, para tentar trazer assim, um vídeo de uma forma diferente, né, um pouco mais descontraído, e apresentar esse equipamento que eu havia recebido. Hoje vamos dar continuidade a esse review e eu quero mostrar para vocês essa carretilha por dentro. Então vamos lá, já separei aqui as minhas ferramentas, né, para fazer essa desmontagem. Primeira coisa que eu gosto de fazer é soltar o carretel, né? Aqui uma pessoa comentou no outro vídeo dessa carretilha sobre a abertura da tampa, né? Eu havia comentado que eu não gostei justamente pelo fato dela ser uma tampa meio que embutida. Então você tem meio que enfiar a unha aqui na parte de baixo para poder puxar, né, a tampa para tirar a tampa. Eu não gostei disso. Aí teve uma pessoa que comentou sobre a possibilidade de você empurrar o carretel e a tampa já sai. É uma opção, embora eu não ache que isso seja o ideal a ser feito, tá? Mas para quem tiver uma carretilha dessa e quiser comprar, saiba que fazendo dessa forma é realmente mais fácil. Nesse vídeo eu vou fazer diferente dos demais que eu já fiz com esse formato, tá? Eu vou desmontar a carretilha toda, vou acelerar o vídeo e depois eu volto falando para vocês cada detalhe em relação a essa montagem, tá? Pessoal, então aqui temos a carretilha completamente desmontada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é contabilizar os rolamentos, né? Notem que nós temos um aqui na tampa, que é responsável pelo carretel. Temos outro no carretel, dois. O terceiro, que é o de apoio do eixo da manivela. O quarto, que é o externo da sintonia fina, né, que apoia a pontinha do pinhão. O quinto, que apoia a parte de dentro do pinhão. O sexto, que apoia o eixo sem fim, né, apenas de um lado tem rolamento, tá? Nessa extremidade aqui não tem, somente desse lado que tem a engrenagem, tá? Ok. Então seria o sexto. Aqui na manivela existem dois rolamentos, então completa 10 rolamentos, tá? Então seria dois em cada pegador. Não é possível fazer a troca dos pegadores porque os knobs aqui, os knobs, né, são rebitados, tá? Então fica a dica aí, quem comprar não tem como trocar. E essa tampinha, ela não é de rosca, ela é simplesmente de pressão e ela é colada aqui, tá? Então aqui completamos 10 rolamentos, 11 com esse aqui na parte de baixo do eixo, ou seja, então é especificado que a carretilha tenha 12 rolamentos. Na prática são 11 mais o rolamento diante e reverso, tá? Então vamos rever, ó. Aqui na manivela tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Então são 11 rolamentos ao todo, tá? 11 rolamentos de esferas, mais o rolamento de roletes. Aqui, como vocês podem ver, a torre que sustenta a embreagem, ou o suporte do pinhão, ela é feita de metal e ela é parafusada, tá? É semelhante a de carretilhas como Falcon, Red Fox, a John Cool Captain, entre outros modelos aí. Eu acho isso um ponto positivo, porque se eventualmente quebrar, não é comum, mas pode acontecer. Se quebrar, é possível que você troque somente essa peça, tá?
Para ter acesso aqui ao rolamento, é necessário soltar ela, tá? Esse sistema aqui de giro do gatilho é semelhante ao de carretilhas da Cash King, por exemplo, tá? Tem essa parte de aço aqui, que é quem fica responsável por segurar o botão do gatilho. O gatilho é solto aqui por dentro, através de um parafuso. Então, essa parte é de aço. Essa parte de cima aqui redonda toda de plástico, tá? O batente, esse braço articulado, ele não é de aço, tá? Seria aquele metal que nós já comentamos aqui outras vezes, eu não sei o nome, mas até então ok, porque o disco dentado, a catraca, também não é de aço. Então aqui podemos dizer que são peças de resistência semelhante, então o desgaste vai meio que ser diminuído, né? Justamente por essa questão. Aqui debaixo do eixo da manivela tem aqui uma arruela de calço, até por isso essa carretilha tem pouquíssima folga, tá? Essa folga aqui a manivela fica entrando e saindo, é bem discreta, tá? Praticamente não existe. Outro detalhe aqui é que esse sistema só usa uma mola para fazer essa pressão do gatilho, tá? É um gatilho bom, ele é macio, ele desce macio, sobe macio, não chega a ser um gatilho de barulho excessivo, tá? Todo esse mecanismo aqui do guia-fio, a proteção e o suporte aqui do guia-fio é feito de plástico mesmo. Esse eixinho de cima aqui, que é quem dá sustentação ao suporte do guia, ele é feito de alumínio. Essa carretilha tem um diferencial que essa parte de cima dela aqui, ó, onde está escrito o nome MK9, ela se solta, tá? Aqui dentro tem umas travinhas. Se você soltar aqui e forçar para cima, ela vai soltar somente essa carenagem superior aqui. E o restante do chassi fica independente, tá? Isso é legal para quem gosta de personalizar. Pode fazer aqui duas cores, né? Sem muita dificuldade. A manivela, como já comentei no outro vídeo, ela é feita de carbono. Tem um ótimo acabamento, tá? As faces dela são bem lisinhas. Chegam a ser bem polidas. A lateral tem uma usinagem bem lisa, bem discreta. Em cima dela aqui tem apenas essa arruela que eu acho interessante para que a porca não gire diretamente em cima do carbono. O sistema de clique do drag, ele é fixo aqui na estrela. Aqui, como podem ver, vou tentar aproximar, vocês vão ver que existe uma textura que imita carbono, né, nessa estrela. Ela é bem levinha, então eu acredito que ela seja de carbono, é muito possível. Porém, essa textura ela é uma pintura, tá? Aquelas pinturas hidrográficas. Tanto que desse lado ela aparece, desse lado aqui ela já não aparece. O mecanismo ali da catraquinha, né, que faz o clique, ó, é fixo aqui, tá? Essa peça de metal aqui. E esse anelzinho mais brilhoso aqui de aço é quem segura essa peça. No sistema de drag, nós temos uma coroa de bronze. É uma coroa bem grande, tá? Uma coroa bastante robusta. Eu vou até pesá-la aqui para vocês verem. Essa coroa pesa 17 gramas, tá? É uma coroa bastante pesada. Se ela fosse de alumínio, ela pesaria na casa dos 10 ou menos. Então, acho que poderia ter uma versão dela um pouquinho mais leve. Os discos de freio são, ó, 1, 2, 3, 4 discos de carbono, tá? Sendo os dois maiores com esse furo um pouquinho mais largo. Esse menorzinho aqui é o que fica entre a coroa e a catraca. E esse aqui, que é o último. O último disco de metal aqui, ele é de alumínio, é o que vai por cima de tudo. O disco intermediário é feito de aço. Esses dois discos é quem fazem o sistema de clique, tá? Aquela tomada de linha é semelhante ao das carretilhas da Marine Sports, tá? Quando você trava aqui, ó, quando ela tá montada, né, enquanto é travada uma na outra, quando ela girar, essas duas linguetinhas aqui, ela vai fazer atrito com os dentes desse disco e é quem faz aquele barulhinho que muita gente gosta. Aqui na parte da tampa, esse anel de acabamento ele é feito de alumínio, tá? Para remover o rolamento da tampa é necessário desmontar a carretilha. Isso eu acho horrível, tá? Eu acho isso um ponto super negativo, porque muitas vezes é necessário trocar o rolamento, ou só lubrificar, ou só lavar para lubrificar. A pessoa acaba sendo obrigada a desmontar a carretilha inteira simplesmente por esse motivo. Eu não gosto. Muitas carretilhas vêm com isso,
mas eu particularmente não gosto. Aqui, ó, como eu comentei com vocês, 12 mais 1, tá? Essa carretilha não tem 12 rolamentos, são 11 mais 1. Aqui na tampa, o mecanismo do freio, ele é bem típico, ele é bem convencional. Podemos dizer que ele é semelhante ao da Falcon, tá? Com 10 ímãs. Esse bloco aqui, esse disco de plástico preto também é semelhante. Essa parte externa aqui também é semelhante. Com o diferencial aqui, claro que a trava aqui é diferente, né? Já que na Falcon a travinha aqui na frente e ela não é desse formato, né? E esse disco aqui de regulagem do freio, que no caso aqui é embaixo, na Falcon, Red Fox e semelhantes, seria aqui na parte de cima, e ele tem uma abertura um pouquinho maior, tá? Eu comentei lá no outro vídeo dessa carretilha que eu não gostei dessa profundidade que esse disquinho fica. Eu achei desconfortável para a gente manusear. Aqui no carretel, tanto esse quanto o outro tem o mesmo rolamento, tá? O rolamento muito macio, por sinal, ele gira muito bem, muito liso. O carretel até que é leve, tá? Eu vou pesar ele para vocês. O eixo dele é feito de alumínio, assim como o do outro carretel, que é o raso. Esse carretel pesa 11,9 gramas, tá? É um peso bom. Eu achei ele um carretel até que consideravelmente leve. O antirreverso usa aqui um rolamento de rolete simples, tá? São roletes grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 roletes e é rolete padrão. Ela não tem folgas. Pelo menos por enquanto ela não apresenta folgas, mas por ser uma carretilha de um nível um pouco superior em termos de valor e proposta, eu acho que seria interessante que ela viesse com um rolamento de roletes aqui, de micro roletes, né? Eu acho que daria um pouco mais, daria uma valorizada nessa carretilha. Esse é o rolamento padrão, tá? Convencional, que vem em muitas carretilhas, é o que apoia o eixo da manivela na parte de fora, né? No caso aqui assim, tá? Ok também. O eixo da manivela é feito de alumínio, é um eixo bem levinho. A sintonia fina não tem ponto a ponto. Eu acho também que é um pontinho negativo, eu acho que poderia ter, tendo em vista o preço dessa carretilha. Tá? É um botão bonito, só que eu não vejo muita segurança nele. Eu acho ele assim um pouquinho macio demais. E acho que ter o ponto a ponto daria uma certa segurança ali também. As molas ali do drag são aquelas convencionais mesmo, né? Aquelas que tem uma barriguinha. Alguns chamam de mola prato, né? Eu costumo falar que elas são côncavas, né? E as duas ficam em direções opostas, né? Sendo uma com a barriga para baixo e outra com a barriga para cima. Essa mola, ela é responsável pela pressão da estrela de drag, assim como alguns modelos da Cash King, tipo Shark, Royale Legend 2, a estrela não tem rosca, tá? A rosca aqui é avulsa, é uma porca avulsa, né? Ela tem aqui um encaixe, onde essa mola encaixa aqui por dentro e essa mola vai aqui. Então, conforme você vai girando, apertando ou afrouxando, a estrela de fricção ela vai se manter sempre na mesma posição, sempre encostadinha aqui na manivela, ao contrário de carretilhas que tem a mola aqui na estrela, que de acordo com o que você aperta, essa estrela vai se aproximando do corpo da carretilha e quando você afrouxa, essa estrela se afasta, né, do corpo da carretilha. Eu já tinha comentado lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa carretilha, a ausência aqui de um reforço de metal, né, um reforço de aço para o suporte do pinhão. Isso assim é um mimo, podemos dizer, que é muito bem-vindo, tá? Acho que 90% das carretilhas chinesas não tem esse reforço, mas para quem está acostumado a usar carretilhas da Marine Sports, por exemplo, acaba ficando meio que mal acostumado, tá? Porque o suporte do pinhão dura muito mais, tá? Não quer dizer que a pessoa vai comprar e vai ter problema em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não é isso. Isso vai variar muito conforme o uso da pessoa, conforme o cuidado, conforme o manuseio, tá? Mas eu acho que seria muito interessante que os suportes de pinhão, né, que a embreagem, o yoke, tem vários nomes para essa peça, né, pudesse vir com esse reforço. É possível fazer aqui uma adaptação e adicionar aqui uma meia-lua, né, um meio disco de aço, mas assim, não é para qualquer pessoa. Não acho que todo mundo tem essa habilidade e vai conseguir fazer isso, né? Então eu acho que isso é mais para quem conhece, para quem sabe, e para quem quer simplesmente comprar e usar, não vai perder tempo fazendo esse tipo de adaptação. Então acho que seria muito bem-vindo que viesse com esse reforço. Então assim, pessoal, de um modo geral, apesar de a gente ter aqui uma mecânica
também padrão, né? Uma mecânica até que bastante convencional. É uma mecânica, assim, particularmente robusta, né? Ela tem um pinhão de bronze que é muito bem usinado. Ela tem aqui uma coroa de bronze que também é muito bem usinada, né? A proposta dela de ser um equipamento um pouco mais forte, eu acho que ela entrega essa promessa, né, de ser um equipamento um pouco mais robusto, assim como a Evox, né, da Saint, que é o mesmo projeto dessa carretilha, né? Ela tem aqui uma quantidade razoável de discos de drag, embora sejam discos com a margem, né, estreita, eu acredito que ela deva dar aí na casa dos seus 5 quilos efetivos de freio. A gente sabe que eles sempre jogam esse freio nas alturas, né? Mas que na prática não é bem assim. Na realidade, o freio é bem menor. Eu acredito que ela deva dar aí em torno dos seus 5 quilos de drag, o que eu acho muito ok para a proposta dela, né? Mesmo usando um carretel mais fundo, que não é tão fundo, né? Seria um long cast. Dá para você usar aqui uma linha 0,23 na casa aí dos 110 metros, segundo a especificação deles. Para quem pesca tucunaré azul, amarelo, traíra, eu acho que vai super bem, entendeu? Então eu acho que para esse tipo de pescaria, os 5 quilos que eu deduzo que ela deva entregar de drag é muito ok, tá? Tá muito dentro do aceitável, eu acho que até mais do que o necessário, então tá muito bom, tá? Em termos gerais, a carretilha tem uma boa construção, embora eu acho que o acabamento dela poderia ser melhor, tendo em vista ser uma carretilha colocada em uma categoria um pouco superior, né? Tendo em vista que o preço dela é acima dos R$ 400, e custando R$ 400, mais ou menos, a gente tem carretilhas como a Shark da Cast King, que para mim é uma carretilha mais legal, tá? Não sou fã dos modelos da marca e nem desse modelo em específico, mas fazendo um comparativo direto, eu acho a Shark mais interessante, tá? Tem um preço próximo, porém a Shark tem um acabamento muito superior, tá? O peso é semelhante e tal, então elas podem disputar aí na mesma categoria. Beleza, pessoal? Então agora eu vou montar ela aqui rapidinho, vou acelerar o vídeo e eu volto conversando com vocês, tá? Então aqui temos a MK9 novamente montada. E agora vamos dar aqui o nosso parecer final e a minha conclusão em relação a esse equipamento. A primeira coisa, concluindo, né, o que eu já falei durante a desmontagem dela, o corpo da carretilha é completamente desmontado, ele é bem leve, então eu realmente acredito que seja realmente feito de carbono, tá? Porque é muito levinho, tá? Apesar de ser uma carretilha grande, ela tem um corpo bastante leve. É claro que depois de toda montada, né, os alumínios e tal, a coroa, o pinhão, vai agregando peso ali e ela acaba chegando aí aos seus 180 e poucos gramas mais ou menos, tá? Mas é um peso bom. Quando ela chegou, eu até achei que ela fosse mais pesada, tendo em vista ela ser uma carretilha um pouco maior, um pouco mais robusta, tá? Mas no geral eu gostei bastante. Uma coisa que eu não gostei é o fato dos knobs, né, dos pegadores aqui serem fixos, porque como são rebitados, não é possível você trocar eles.
Então vai ser necessário ou fazer alguma gambiarra, contornar de alguma forma, né? De repente soltar aqui, usinar a cabeça ali do pino e trocar aqui, alguma coisa desse tipo, tá? O que acaba muitas vezes podendo estragar a manivela de carbono. Eu acho isso um ponto super negativo para a manivela em si. Esse novo, que não é novo, sistema de estrela de drag que não vem com a rosca, né? É novo para carretilhas chinesas, mas na Shimano, por exemplo, não é novo, né? Eu achei interessante, assim como já comentei no vídeo da Shark 3, da Cash King, o fato da rosca ser independente da estrela. Eu acho que facilita a manutenção. Eu acho que essa carretilha poderia ter um acabamento um pouco melhor. Não é ruim, mas tendo em vista que é uma carretilha que custa quase R$500, né, 450, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu acho que ela poderia ter um pouquinho de mais capricho. Tá? O acabamento poderia ser um pouquinho melhor. O cuidado com a pintura, o cuidado com as rebarbinhas aqui poderia ser melhor também, tá? Mas no geral não acho que isso seja um ponto que vai desabonar a carretilha, tá? Até porque ela é muito macia. Eu fiz alguns testes de arremesso com ela e ela arremessa demais, 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 demais. Posso dizer aí que ela tem um arremesso tão bom quanto uma Falcon, por exemplo. Então assim, é uma carretilha de um arremesso espetacular, tá? Para quem busca carretilha de arremesso fácil, essa pode ser uma boa opção. O fato de vir com 2 carretéis, eu acho que é um ponto bastante positivo, te possibilita ter uma variação. Se quiser usar uma linha 0,10, por exemplo, você pode usar. Se quiser usar uma 0,25, 0,23, você pode usar nesse carretel mais fundo. Então assim, ok, tá? Nesse ponto achei muito bom. Então achei que ela é uma carretilha muito polivalente, tá? É uma carretilha que pode ser usada em diversos tipos de pescaria. Tucunaré, tucunaré azul, tucunaré amarelo, traíra, robalo. Eu acho que ela vai bem para todos esses tipos de pescaria, tá? Segundo eles, todos os rolamentos são feitos de aço inox. Isso a gente não tem como confirmar, né? Então assim, pessoal, concluindo, eu gostei bastante da MK9, embora o formato dela não tenha me agradado, porque ela é uma carretilha um pouquinho grande. Tá? Eu tô acostumado com a carretilha tipo a Spark, Venator AC, que é bem pequenininha. Então o formato dela me causou uma certa estranheza. Para quem está acostumado com carretilhas maiores, beleza, vai usar tranquilamente. Ou para quem vai comprar essa e vai usar só ela, ou carretilhas de porte semelhante, vai se acostumar, não vai ser problema. Mas para quem usa junto com ela uma carretilha pequena, pode notar um pouquinho de diferença sim. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia desse review mecânico passar para vocês uma experiência um pouco mais aprofundada em relação a esse equipamento, mostrar o que realmente esse equipamento entrega, sem levar em consideração somente o que o fabricante fala. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês. Para quem tiver dúvida em relação ao tamanho dos rolamentos dela, é o padrão da maioria das carretilhas chinesas, que é 10, 3, 4 aqui na tampa. E o do carretel seria 10, 5, 4, tá? Para quem quiser eventualmente comprar essa carretilha e substituir por um rolamento de cerâmica, já sabe aí qual é a medida certinha para ela, beleza? Então ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!